Fala comigo, vascaíno. Aqui quem fala é o Xande, o Batman da torcida. Estamos começando esse vídeo com muita notícia para vocês e deixar claro, vocês atualizados de tudo que acontece no nosso Vascão. Amanhã aí tem Vasco Esporte, eu vou estar lá trazendo todos os detalhes para vocês. Vai ter vídeo ao vivo aqui, vai ter vídeo ao vivo no Instagram, mostrando um pouquinho da palhinha da festa que a nossa torcida vai fazer e causar, claro, inveja, mais uma vez, nas torcidas adversárias. Mas as notícias do vídeo de hoje são a respeito aí de Martim Orreda, Rossi. Vou explicar para vocês essas situações. Tem ex-Vasco fechando aí com o Tricolor, nosso rival. E a gente, além disso, tem muito mais coisa. O Vasco quer mandar mais partidas aí no Maracanã, não é só essa contra o Sport não. Em julho deve ter outra aí. Vou atualizar vocês sobre tudão que tá rolando depois da vinheta. Então, solta a vinheta. Vinheta já rodou e eu não posso deixar claro de pedir para vocês aí para se inscreverem no canal, ativar o sino de notificação, sentar o dedadão no like, dar aquela moral pra gente de vascaíno para vascaíno. Sino de notificações é muito importante estar ativado porque vocês vão poder curtir sempre os nossos vídeos ao vivo lá, Maracanã, São Januário. Eu tô sempre nos estádios e trago toda a cobertura para vocês, então por isso a importância dos sinos de notificações estarem ativados. Mas vamos lá para as informações. Fluminense mantém forte aí o sonho de se tornar clube de regatas Vasco da Gama. O próximo exemplo disso não foi aí o setor sul do Maracanã que eles sempre quiseram da gente, não. Não é esse não. Agora o que está acontecendo aqui, eles querem Marrone, cria da Colina, jogador pertence ao Midtjylland da Dinamarca, se não me falha a memória, o clube, só que lá ele não se desenvolveu bem. Nesse momento ele está sem clube, né? No caso o passe dele pertence ao Midtjylland, porém ele está aberto aí a qualquer negociação porque o Midtjylland não pretende contar com o atleta. E aí o Tricolor se envolveu aí na disputa pelo jogador. Muito provavelmente veremos nos próximos dias Marrone sendo anunciado aí por empréstimo ao Fluminense. Fluminense que vai ter que gastar um dinheirinho aí pelo empréstimo dele, fora arcar com parte do salário do atleta. Vasco continua querendo jogar no Maracanã e não acaba aí no Vasco Esporte. Provavelmente podemos ver aí futuramente, quem sabe aí mais outra briga judicial, porque o Vasco quer jogar contra a Chapecoense, partida que será no dia 31 de julho, às 16 horas, domingo. Também o Vasco quer mandar esse jogo no Maraca. Lembrando, o Maraca é nosso, São Januário é meu. Se não puder jogar no Maraca, nós temos São Januário, mas nós temos os mesmos direitos que os outros clubes de jogar no Maracanã. Então, se o Vasco acha que é bom jogar no Maracanã, que é um benefício para o torcedor, que eu, na minha opinião, porque você consegue ter acesso a mais torcedores quando você bota um jogo no Maracanã, então, vamos lá, vamos brigar mais uma vez pelo estádio do Maracanã. O Urubu entrou na justiça, pediu impugnação desse jogo Vasco Esporte, porém a justiça determinou que não. Deram mais uma vez aí, um tapa na cara na dupla Fla-Flu e mostrou mais uma vez a justiça de que o Vasco tem todos os direitos pelo Maracanã, assim como qualquer outra equipe. E muito provavelmente Vasco e Chapecoense, vamos ver aí quais serão as cenas dos próximos capítulos, ou vamos ver se Fla-Flu já entenderam que o Maraca é de todos os times do Rio. Dando sequência às notícias, vou soltar na tela para vocês aí agora sobre o Rossi. Arena Cruz Maltino, atenção vascaíno, tinha noticiado que ele tinha sido oferecido para o Vasco por empresário, que o jogador está na lista das 777 partes de transferência, mas está tendo muitos conflitos e muitas confusões de informações. Então vamos lá, vamos explicar a vocês. A Atenção Vascaíno soltou a notícia anteontem, dizendo que Rossi está na lista da 777 e teria sido oferecido para o Vasco pelo seu empresário. Logo em seguida, Fábio Azevedo, do Fanático Vascaíno, em seu Twitter afirmou que Rossi não está na lista das 777 partes. E aí agora rolou uma terceira notícia, que o Arena Cruz Maltina, ontem de noite, soltou que o Atenção Vascaínos, mais uma vez, falou que o empresário ofereceu o Rossi ao Vasco. Só que o Rossi comentou, conforme vocês estão vendo aí na tela, de que ele nem empresário tem. Então olha só que imbróglio. Qual é a minha opinião? Eu acredito, isso é uma crença minha, isso não é um fato. Vamos lá, eu acredito que o Rossi não esteja na lista das 777 Partners. Por quê? Rossi é um atleta que já tem aí sua meia-idade, na casa aí dos seus 25, 26 anos, eu imagino que ele tenha, e já não é uma idade tão grande. E o jogador na idade de 25, 26 anos, ele já está no top da carreira, geralmente. Então,
eu acho que não é o perfil que a 777 Partners quer trazer para o Vasco. É um jogador que cairia muito bem para uma Série B. Sem dúvida alguma seria titular dessa equipe do Vasco hoje. Porém, para uma Série A, não sei se o Rossi, tecnicamente falando, agregaria pra gente. Talvez aí para compor elenco, mas para ser titular eu acredito que o Rossi não seria titular na equipe do Vasco, porque o Vasco acho que tem que pensar em trazer jogadores que cheguem para resolver. E o Rossi seria um jogador para compor elenco. Esse é o meu pensamento, o pensamento do Batman da torcida. E eu acho que Rossi não vem, porém isso é um achismo baseado no que eu tenho acompanhado das notícias. Vou soltar na tela para vocês aí agora a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. O Cruzeiro tá difícil de parar os caras, eles tiveram a partida aí contra o Vila Nova, que briga pelo rebaixamento aí na tabela. E o Cruzeiro abriu 7 pontos do Vasco, ainda tem um jogo a menos. No caso, o Vasco também. No caso, o Cruzeiro tem um jogo a menos contra o Ituano. E o Vasco tem um jogo a menos aí contra o Sport. Uma vez que o Vasco joga com o Sport, o Cruzeiro continua com um jogo a menos. Então eles podem abrir uma distância muito grande para o Vasco. Eles abriram uma distância absurda para o G5. Mas o que a gente está preocupado aqui, claro, é o Vasco. E o que acontece? O Vasco está a 9 pontos do Sport. Então, assim, no primeiro momento, eu acredito que a gente... Isso eu sempre falei. Eu acredito que a gente não tem que pensar em título. A gente tem que pensar no acesso. Depois de garantir o acesso, aí a gente vê se a gente tem chance de título. O principal é subir. Subir com título é claro que é importante, porque a gente já sobe colocando o Vasco lá entre os 32 principais times da Copa do Brasil e já avança direto uma boa fase aí da Copa do Brasil. Não começa lá atrás disputando contra equipes de Série D, equipes que às vezes nem Série do Campeonato Brasileiro tem. Então, por isso seria muito importante a gente subir campeão. Mas não é um problema isso. O principal é o acesso. Ano passado a gente fez uma campanha pífia. E a gente só pensava no acesso. Esse ano vamos pensar no acesso. Então, assim, ponto positivo, estamos a 9 pontos do Sport. Ganhando, a gente abre 12 do Sport. Esse eu acho que é o lado que a gente tem que enxergar. Esse é o nosso campeonato. A briga pelo acesso. E a gente vê, nosso time é muito limitado. Ganhamos muitos jogos que não foram condizentes com o resultado. Então, por isso eu digo, cravo e repito. Acesso é o primeiro passo, é o passo mais importante nesse momento para o Vascão. Falando agora de Martim Orreda. Ele é um jogador do Godoy Cruz, um baixinho que joga pelas pontas, joga centralizado, tem muita habilidade, um jogador insinuante, que gosta de jogar em diagonal, gosta de buscar o drible. Mas uma negociação dele para trazer ele do Godoy Cruz para o Vasco não é algo simples. O Godoy Cruz está pedindo 10 milhões de euros, ou seja, na casa dos 50 milhões de reais aí, aproximadamente, para tirar o cara lá do Godoy Cruz. E tem outros clubes também de olho no atleta. Botafogo é um deles. Opinião minha, porra, se o Orreda vier, eu nunca vi uma partida do Orreda, mas eu tenho um amigo chamado Léo, ele é scout, e o que ele passou pra gente, os números que eu vi do Orreda, é o jogador que a gente precisa, pô. É o cara que vai pra dentro, é o cara que busca o jogo, é o cara que busca a finalização, é o cara que dribla, que faz a jogada diferenciada. Então, seria muito positivo a vinda desse atleta para o Vasco. Mas, como eu falei, Botafogo, entre vários outros clubes, estão interessados e o passe do atleta é muito caro. Ou seja, uma vinda do Orreda para o Vasco hoje é algo muito complexo. Seria muito difícil o Vasco ter grana e conseguir brigar com clubes que já estão na Série A para trazer o jogador. Teria que ser apresentado um projeto muito bom para esse atleta poder chegar no Gigante da Colina. Então é isso, galera. Vocês agora estão atualizados sobre tudo que rola no Gigante da Colina. Não deixem, claro, de ativar o sino de notificação. Domingo vou estar lá no Maracanã trazendo tudo sobre o Vasco Esporte para vocês. E todos os detalhes, análise da partida, festa da torcida, tudo aqui com o Batman da torcida, vocês não perdem nada. Obrigado, geral, que chegou até aqui. Senta o dedão no like, ó. Um abraço!